Louvado seja o nome de Jesus. Nessa noite eu trago uma mensagem e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Todos vocês que estão aqui, você que está em casa, porque eu vou dar uma volta em um assunto, mas eu tenho um ponto aonde eu quero chegar. E o tema da mensagem nessa noite é esta: se beber, não dirija. Nós conhecemos muito essa frase, até fizeram um filme dizendo: se beber, não case. E aqui o nosso país tem uma campanha: se beber, não dirija. A multa por dirigir embriagado, ela aumentou e você ainda pode responder por um crime. A infração de dirigir sob a influência do álcool ou outra substância entorpecente é de amplo conhecimento público e o tema de diversas campanhas governamentais. A mesma é descrita no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro e é considerada como infração gravíssima, tendo como penalidade a multa de 10 vezes o valor da referida infração e mais a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O mencionado artigo do Código de Trânsito Brasileiro também prevê a aplicação de medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Para caso de reincidência, a multa pode ser aplicada em dobro. E cabe ressaltar que a conduta também é tipificada como crime, descrito pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com previsão de pena de 6 meses a 3 anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir. Essa é a lei brasileira para coibir as pessoas de dirigirem alcoolizadas. O número de acidentes e acidentes fatais que ocorrem no Brasil e no mundo produzidos pelo alcoolismo é altíssimo. Muitas pessoas são mortas, mutiladas, levadas a uma cadeira de rodas, e é uma situação às vezes deplorável em face da embriaguez ou um uso de álcool que está acima dos parâmetros considerados como apropriados para alguém dirigir. A Bíblia é ferrenhamente contra o uso da bebida alcoólica. Algumas pessoas tentam buscar nas Escrituras um meio de agasalhar em sua casa 1 litro de vinho e considerar, não, porque a Bíblia diz que a gente não pode embriagar com vinho, mas ela não está proibindo beber o vinho. Esses dias, uma pessoa perguntou a um pastor aqui em Belo Horizonte, um renomado pastor, que alguém de sua família lhe pediu para levar no festa do seu aniversário uma garrafa de cachaça. E ela então perguntou ao pastor: pastor,
como é que eu posso explicar na Bíblia que eu não vou levar a cachaça? Aí o pastor, em tom de brincadeira e rindo, disse para essa pessoa: só não leve a cachaça na Bíblia. Em outras palavras, ele queria dizer o quê? Leve a cachaça, mas não dentro da Bíblia. Eu não sei aonde nós vamos parar tendo uma atitude tão indiferente com relação a essas coisas. Eu quero ver uns textos da Bíblia, e nesses textos nós vamos ver o que a palavra fala sobre as bebidas alcoólicas, tanto fermentadas quanto destiladas. Em Provérbios capítulo 20, no primeiro verso, está escrito: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar não é sábio. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar não é sábio. Porque as bebidas alcoólicas são perigosas. Em Efésios capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual é a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. No vinho há devassidão. Então, ele é perigoso. Não se deve buscar as bebidas alcoólicas, porque nelas há devassidão. A ordem não é encher-nos de vinho, mas encher-nos do Espírito do Senhor, onde há paz, onde há alegria, onde há louvor e etc. Interessante que os reis, eles não bebiam bebidas alcoólicas. E está escrito no capítulo 31, versículo 4 e 5 dos Provérbios: não é dos reis, ó Lemuel, não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de quem anda aflito. Eu vou ler novamente. Não é dos reis, ó Lemuel, não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de quem anda aflito. Nós temos um exemplo clássico no nosso país, há 2 governos atrás desse nosso governo. Éramos governados por um beberrão, por um alcoólico. E quantas bobagens foram faladas, movidos pelo álcool, quantas besteiras, por aquele que representava 200 milhões de brasileiros. Com que outros pecados está a embriaguez? Aliás, com que outros pecados está a embriaguez classificada? A embriaguez, ela está classificada junto a outros pecados,
Vejamos em Gálatas capítulo 5, versos 19 e 21, quando diz: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a idolatria, a feitiçaria, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Olha bem, a bebedice está entre orgias, impurezas, prostituição, idolatria, feitiçaria. Quais são os resultados dos que se entregam a excessos de comida e bebida? A Bíblia diz em Provérbios 23, 20 a 21, não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrões e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Como afetam as bebidas alcoólicas aqueles que as tomam? A Bíblia diz em Provérbios 23, 29 e 35, preste bem atenção nisso aqui. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como basilisco picará. Os teus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidades. Serás como que se deita no meio do mar, e como que dorme no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Como virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-lo outra vez. O sumo de uva puro era considerado uma bênção para o homem. É que o homem bebia era o suco da uva. A Bíblia diz em Isaías 65, 8, assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas, se diz, não desperdice, pois há bênção nele. E em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou comer, eu vou beber e fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus. Naquela época, o suco de uva era chamado de vinho. Era o mesmo nome dado à bebida e o suco de uva. Mas as pessoas falam, não pastor, mas na ceia serve-se o vinho. O suco de uva. Porque o vinho é fermentado. E não entra fermento na ceia. Como é que é o pão da ceia? Sem fermento. Bom, aqui é uma outra seara que a gente podia andar. O uso nocivo do álcool é um dos fatores de risco de maior impacto para a morbidade, mortalidade e incapacidades em todo o mundo, relacionado a 3 milhões de mortes em 2016, equivalente a quase 5,3% de todas as mortes do mundo. De todas as mortes do mundo, 5,3% foi causada pelo uso do álcool em 2016.
As consequências do uso do álcool também oneram a sociedade de forma direta e indireta, potencializando custos em hospitais e outros dispositivos do sistema de saúde, sistema judiciário, previdenciário, perda de produtividade do trabalho, absenteísmo, desemprego, e entre outros. Ainda em todo o mundo, nota-se que as faixas etárias mais jovens, de 20 a 49 anos, são as principais afetadas em relação a mortes associadas ao uso do álcool, traduzindo com uma maior perda de pessoas economicamente ativas. O álcool é uma desgraça. Ele desmoraliza uma pessoa. Eu vou voltar aqui aonde eu quero chegar. Se beber, não dirija. Então o que é que as pessoas começam a fazer? Juntam os seus amigos e elege um entre eles que não vai ser a pessoa que não vai beber aquela noite. Os outros vão beber, vão se embriagar, mas ele não vai beber, vai ficar sóbrio para quê? Para dirigir o carro e levar todos eles para casa. Mas eu quero chamar a sua atenção. Você não só dirige o carro, você dirige um casamento. Você dirige uma família. Você dirige uma empresa. Você dirige um orçamento em casa. E você vai arrumar uma pessoa para dirigir seu casamento, dirigir sua família, dirigir seu orçamento, dirigir seu trabalho, dirigir seu emprego, dirigir sua empresa, porque você está embriagado? Quantos casamentos estão acabando por causa da bebida alcoólica? Quantas famílias estão destroçadas por causa da bebida alcoólica? Aí quando você sai em Belo Horizonte e anda ali naquela região da Lagoinha, ali na rua Araribá, e por aquele lado ali, perto do Santo André, você vê aquele número enorme de homens, mulheres, moços, adolescentes, moças, velhos, velhas, com seus cachimbos de crack, fumando crack, vivendo numa situação tão triste e tão deplorante para o ser humano. A gente fala, olha que coisa terrível, quanta gente nessa cracolândia aqui, envolvida com drogas, etc. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Pior que aquilo é a tragédia que acontece todos os dias em muitos lares em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no mundo inteiro. Cada boteco em Belo Horizonte tem uma clientela de alcoólicos. Pessoas que chegam lá de manhã e começam a beber, vão bebendo até o final da tarde, quem sabe até o início da noite, e volta para casa bêbado. Quantos homens saem de casa já doentes e voltam para casa bêbados? A família já os espera sim. Uma ocasião visitei uma senhora em Belo Horizonte, e ela disse, pastor, o meu marido, ele sai de casa para beber, volta 5, 6 dias depois. Ele bebe, 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 dorme lá pela rua, a gente não sabe onde é que ele está. Depois de 5, 6 dias, ele chega aqui em casa, bêbado, um trapo, e isso tem feito nossa família sofrer. Eu disse para aquela senhora, a senhora vai me fazer um favor. Naquele dia que eu estava lá, já havia 4 dias que ele estava fora de casa. Um homem bem aparentado, bonito, uma família bonita, decente, e aquele homem dominado por esse vício. Eu disse, olha, quando ele aparecer aqui na sua casa, a senhora me liga que eu vou vir aqui, eu quero encontrar com ele. No outro dia ela me ligou, pastor, ele acabou de chegar aqui em casa. Eram as 10h30 da manhã, era o 5º dia que ele estava fora de casa.
E eu cheguei lá e ainda o encontrei trôpego e embriagado. Eu sentei ele na sala e disse: meu senhor, quem está lhe roubando a vida é o diabo. Porque por trás do vício está uma força demoníaca. Não pense você que você vai atrás do álcool apenas pelo sabor do álcool. Há um demônio que te leva para lá. O alcoólico, ele é dominado pelas forças das trevas, as forças demoníacas. Assim como os viciados em outras coisas, nos entorpecentes. E eu fui conversando com ele e falei: eu vim aqui para o senhor parar de beber hoje, porque hoje Jesus vai libertar o senhor. Ele disse para mim: o que é que eu preciso fazer? Eu disse: o senhor vai confessar Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador. E depois eu vou orar uma oração de libertação. E o senhor vai ficar livre disso. Meus irmãos, depois daquele dia, aquele homem nunca mais pôs uma dose de álcool na boca. O demônio saiu dele. Até o cheiro do álcool saiu dele. Porque o diabo é quem leva as pessoas à bebida. E muitas pessoas falam assim: não, pastor, eu sei até onde eu vou, eu sei me controlar. São as pessoas que sabem se controlar, que estão afundadas no álcool. Estão perdendo suas vidas precocemente. Estão destruindo suas famílias, destruindo seus casamentos, destruindo seus filhos. Porque não pensa você que não é para dirigir apenas o veículo, porque você não dirige apenas um carro. Você dirige vidas, você dirige pessoas. Então a campanha não é essa: se beber, não dirija. A campanha tem que dizer: não beba para você dirigir. Não se entrega o álcool para você exercer o seu papel de homem e de mulher, para você exercer com presteza o seu ministério, o seu ofício de pai, de mãe, de esposa, de filho, de marido, de patrão, de empregado, de governante, etc. Ninguém é feliz nas bebidas. A bebida não traz felicidade para ninguém. Um dia uma pessoa me perguntou: pastor, por que os crentes não bebem? Os crentes. Tem muitos evangélicos que bebem, mas crente não bebe. Crente em Cristo Jesus, nascido de novo, convertido, não bebe. Sabe por que nós não bebemos? Porque nós já estamos satisfeitos com Jesus. Jesus nos enche. Jesus nos enche de alegria, nos enche de prazer, nos enche de paz, nos enche de gozo. E o vazio que as pessoas vivem por a falta de Jesus fazem com que elas busquem qualquer coisa. Um dia eu vi uma história de um homem que, quando ele acordou, o seu filho já estava mergulhado no crack, já estava na rua. Ele não percebeu o que estava acontecendo com o seu filho em sua casa, porque ele fez uma piscina, fez uma churrasqueira na sua casa, levava os seus amigos e bebiam, se embriagavam, iam bebendo, e ele não estava vendo o que estava acontecendo com sua casa. Quando ele encontra o filho dele naquele estado, debaixo do nariz dele ele não viu. Ele disse: meu filho, o que aconteceu com você? Seu pai. Sabe aquelas reuniões que você fazia lá em casa, com seus amigos? Ali eu comecei a beber também.
E eu fui gostando daquilo. Mas chegou um momento que eu achei que aquilo estava pouco. Eu fui para a cocaína. E agora estou aqui perdido no crack. O pai mandou entupir a piscina, mandou derrubar a churrasqueira, mas já era tarde. Já era tarde. Já era tarde. Não brinque com a bebida. A Bíblia fala que ali tem uma cobra. Por trás da bebida, do cigarro, da cocaína, do crack e outras porcarias mais, está o diabo. Um dia eu ouvi o Geraldo falar uma coisa que eu nunca me esqueci e que ele foi gravado. E eu falei, aqui tem sabedoria nisso. Ele conversando com uma pessoa, ele disse assim, sabe qual é o primeiro cigarro, o pior cigarro da sua vida? Pessoa, qual é? Ele disse, o primeiro. O pior gole da sua vida foi o primeiro. Então, nunca vá no primeiro. Nunca vá no primeiro. Você precisa dirigir com responsabilidade os seus compromissos, principalmente a sua casa, a sua esposa. Quantas mulheres recebem os maridos bêbados, sujos, e ainda falando palavrões, e chegam querendo quebrar tudo, bater na mulher. Que situação terrível é essa? Se beber, não dirija? Não. Você tem que dirigir muitas coisas, por isso, fuja da bebida. Mas, pastor, eu estou numa situação que eu não consigo fazer. Então, vou lhe dar uma sugestão. Entregue sua vida a Jesus. Receba Jesus como seu Salvador. Jesus vai te libertar da bebida. Jesus vai te libertar do álcool. Vai te libertar do cigarro. Vai te libertar da cocaína, do crack e de tantas outras porcarias que existem por aí. E você vai ser uma pessoa livre e feliz, abençoada, fora dessa influência maldita de Satanás que te leva a beber. Te leva a beber bebidas alcoólicas. Não beba, porque você tem muitas pessoas para você dirigir. Que o Senhor Jesus o abençoe. Abençoe a sua vida e o seu coração. No santo e precioso nome dele. Amém, e amém, e amém. Deus nos abençoe e que Deus nos livre de todo mal, para a honra e glória do seu nome. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos.